Olá, querida criança aí de casa, tudo bem com você? Eu espero que esteja tudo certo. Meu nome é Daniele e sou professora no Colégio Militar Dom Pedro II. E eu estou aqui com você para te ajudar nas atividades de hoje. Então vamos começar separando os nossos materiais? Em ciências, teremos uma atividade no Google Formulário. E em matemática, nós iremos realizar uma atividade em folha. Nós iremos relembrar centenas, dezenas e unidades. E não se esqueça de deixar o seu estojo completo aí do seu lado. Vamos realizar a nossa atividade de ciências? A nossa atividade de hoje é um formulário. Para você realizar esse formulário, você vai precisar abrir o arquivo que sua professora mandou e também você deve estar logado com o seu e-mail institucional, ou seja, o seu e-mail de aluno da escola. Comece preenchendo o seu nome completo. Em seguida, vamos ler o texto? Se você parar para observar uma planta por um longo tempo, perceberá que em nenhum momento é possível vê-la comendo. Mas se as plantas são seres vivos e todo ser vivo precisa de energia para viver, como as plantas obtêm energia para crescer, se desenvolver e dar frutos? Eu tenho certeza que você nunca viu uma planta comendo perto de você, não é verdade? Então, como será que as plantas obtêm o seu alimento? Vamos descobrir? Questão 1. Leia o texto abaixo para responder as questões que seguem. O título do nosso texto é: Os vegetais são muito importantes. Assim como os animais, os vegetais precisam de energia para viver. Mas, diferentemente dos animais, que se alimentam de outros seres vivos, os vegetais produzem o seu próprio alimento. Isso mesmo, olha que legal! Então, as plantas produzem o seu próprio alimento. Esse processo de produção do alimento em plantas chama-se fotossíntese. Essa palavra é muito importante e você deverá decorá-la. Fotossíntese. Para realizar a fotossíntese, os vegetais utilizam, sobre a presença da energia luminosa, ou seja, eles precisam do sol, precisam também do gás carbônico, a água e os sais minerais. Então, esses são os ingredientes para qualquer planta realizar a fotossíntese. Todos são retirados do ambiente. Ao mesmo tempo, os vegetais produzem seu alimento, liberando o gás oxigênio, que é indispensável à respiração dos seres vivos. Então, olha que legal! Além dos vegetais produzirem o seu próprio alimento, eles também produzem oxigênio para nós, seres vivos, respirarmos. Letra A. Como chama o processo pelo qual os vegetais produzem o seu próprio alimento? Retire do texto essa informação e escreva aqui no espaço da letra A. Letra B. Do que os vegetais precisam para produzir seu próprio alimento? Quais são os elementos retirados da natureza, do ambiente, que estão lá no texto? Você vai marcar a alternativa correta. É a luz do sol, o gás oxigênio, sais minerais e água? Ou é a luz do sol, o gás carbônico, os sais minerais e a água? Note que a única diferença é que uma alternativa tem gás oxigênio e outra tem gás carbônico. Então, confira lá no texto quais são os elementos que a planta precisa para produzir seu próprio alimento. Depois você vai marcar a bolinha com a resposta correta. Letra C. Que nome recebe o gás liberado pelos vegetais ao realizar a fotossíntese? Lá no texto está falando, né? Esse gás é o gás que nós, seres vivos,
usamos para respirarmos. Então, pesquisa lá no texto o nome desse gás e escreva aqui na linha. Questão 2. Leia o texto abaixo. As folhas e outras partes verdes dos vegetais são responsáveis pela realização da fotossíntese. Então, além das plantas, dos vegetais realizarem a fotossíntese, existe a parte dele correta para realizar esse processo. Então, são as partes verdes, ok? Não é a parte rosa, amarela, e sim a parte verde. É a fotossíntese que garante a sobrevivência da planta. É graças à fotossíntese que a planta produz seu próprio alimento. A luz é captada por meio de um pigmento verde chamado clorofila, presente nas plantas. Então, essa cor verde das plantas, ela só é verde porque ela tem um pigmento, uma cor verde que se chama clorofila, ok? A luz é a fonte de energia. A água, os nutrientes e o gás carbônico são os ingredientes. O alimento que a planta produz é um tipo de açúcar chamado glicose. Então, por meio dessa fotossíntese, a planta vai produzir um tipo de açúcar chamado glicose para ela se alimentar. Letra A. A luz do sol é captada principalmente por qual parte verde da planta? Pelo caule, pela raiz, pelas folhas ou pelas sementes? Pensa aí qual parte da planta que tem a coloração verde. Você vai pensar e depois você vai marcar apenas o ciclo com a resposta correta. Letra B. Como chama o tipo de açúcar produzido pelas plantas ao realizar a fotossíntese? Essa informação está lá no texto. Você vai retirar e escrever aqui na linha da letra B. Questão 3. Agora é sua vez. Observe a imagem abaixo e explique com suas palavras como a planta produz o seu próprio alimento. Então, nós temos uma imagem, está escrito fotossíntese básica. Começamos pela energia luminosa, a planta retira gás carbônico do ambiente e solta gás oxigênio. Na raiz dela tem água, ela está retirando água do solo. Dica: glicose é um tipo de açúcar que vai nutrir a planta e dar a ela bastante energia para realizar suas atividades, como crescer, gerar flores e frutos. Então, com essa imagem, com essa dica e com todos os textos que você leu aqui nesse formulário, você vai escrever aqui nessa linha, com as suas próprias palavras, como que a planta consegue fazer o seu próprio alimento. Você pode retirar informações, reler de novo os textos, ok? Não esqueça, depois de você concluir o seu formulário, você deve clicar em enviar para a sua professora receber as suas respostas. Antes de nós irmos para a nossa atividade de matemática, vamos revisar alguns conceitos. Lembre-se que nós temos números pares e números ímpares. Os números pares são aqueles números terminados em 0, 2, 4, 6 e 8. E os números ímpares são aqueles números terminados em 1, 3, 5, 7 ou 9. Vamos relembrar também algumas quantias. Uma centena significa 100 unidades. Uma dezena, 10 unidades. E uma unidade representa apenas uma unidade. Vamos realizar a nossa atividade de matemática? Essa atividade é uma atividade em folha, então é muito importante que você imprima, recorte as bordas caso seja preciso e cole no seu caderno de matemática. Se por um acaso você não tiver como imprimir,
copie toda essa folha da forma que ela está sendo apresentada no seu caderno, ok? Comece preenchendo com o seu nome completo e em seguida a data em que você está realizando essa atividade. Questão 1, acompanhe aí a leitura. Observe os números nas casas e pinte de acordo com o que se pede. Então, nós temos algumas casas aqui e cada casa tem uma numeração. Temos essa primeira casa aqui com o número 405, casa 193, 821, 517, 679 e 352. Esses são os números das nossas casas. Letra A. Pinte de amarelo a casa que um número tem 7 dezenas. Então, você vai separar aí o seu estojo. E para responder essa questão, a gente vai precisar usar o quadro valor de lugar. Então, você vai colocar todos esses números. É importante que você separe uma folhinha aí do seu lado para você usar de rascunho. E você vai colocar todas as numerações no quadro valor de lugar. Por exemplo, a primeira casinha, o número é 405. Então, 405 é formado por 4 centenas, não temos dezenas e 5 unidades. Então, aqui na dezena é 0 e não 7. Você vai fazer isso com todos os números até encontrar 7 na dezena. A casinha que você achar com 7 na dezena, você vai pintar de amarelo. Letra B. Pinte de vermelho a casa que tem o maior número. Desses 6 números apresentados, qual deles é o maior? Você vai identificar e pintar toda essa casinha de vermelho, ok? Letra C. Pinte de verde a casa que o número é par. Você lembra quais são os números pares? Os números pares são aqueles que terminam em 0, 2, 4, 6 ou 8. Qual dos números dessas casas que termina com um desses números? Você vai identificar e pintar essa casinha de verde, ok? Letra D. Pinte de azul a casa que um número tem 1 centena, 9 dezenas e 3 unidades. Olha aí, novamente nós iremos utilizar o quadro valor de lugar. Então, vamos fazer junto essa questão D? Alternativa D, ele tem 1 centena, vamos colocar o número 1 aqui na centena, 9 dezenas e 3 unidades. Olha só, formamos o número 193. Viu só como foi fácil? Você vai identificar então a casa que tem o número de 193 e você vai pintar ela de azul. Letra E. Pinte de laranja a casa que um número tem 5 centenas, 1 dezena e 7 unidades. Nós iremos fazer a mesma coisa. Então, nós temos 5 centenas, 1 dezena e 7 unidades. Que número que nós formamos aqui? É esse número que você vai colorir de laranja. E última questão, questão F. Pinte de rosa a casa que tem 4 centenas e 5 unidades. Agora ficou fácil, né? É a última casinha que sobrou. Mas mesmo que ela tenha sobrado e você queira pintá-la de rosa, vamos entender. Lá na centena, ela tem o quê? Número 4. E em unidade, ela tem o número 5. Que número aí que nós encontramos na casa que se parece com isso? Será o 405, ou seja, ela não tem dezenas. Viu só? Utilizando o quadro valor de lugar, é muito mais fácil nós respondermos a essas questões. Eu espero que você tenha entendido tudo. Não esqueça, depois de terminar a sua atividade, revisar para ver se você acertou, pintou tudo corretamente. E não esqueça de colorir também bem bonito, deixando toda a casa da cor correspondente. E aí?
Conseguiu entender todas as nossas atividades de hoje? Eu espero que sim. Não esqueça de fazer tudo com muito capricho e que você é capaz. Eu acredito no seu potencial. Qualquer dúvida que você tiver, não esqueça de perguntar para a sua professora. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo para você e até o próximo vídeo.